Projeto Souza. É assim que eu denomino a possível volta do jogador no ano de 2024. Ontem o Paulo Brax, diretor executivo do Vasco, em uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos, revelou diversas atitudes, ações que o Vasco fez no mercado nessa janela de transferências. Revelou conversas com o Felipe Coutinho, revelou conversas com o Alan, outro cria das categorias de base, revelou que tentou a contratação do Paulinho, que hoje está no Atlético Mineiro, e revelou também que conversou com o Souza, mas foi além, esclareceu, confirmou que as portas do Vasco estarão sempre abertas a ele e gosta muito do volante. Ou seja, o Souza é de fato um projeto para chegar ao Gigante da Colina. A gente vai falar sobre isso, trazer informações sobre essa situação que anima de fato certa parte da torcida vascaína, mas também trazer muitas outras novidades neste Fala Gigante com muitas informações. Falaremos sobre mais notícias, mais palavras, mais declarações dadas pelo Paulo Brax na noite desta segunda-feira e muitas outras novidades. Porém, é claro, torcedor, antes de começar o vídeo e antes de deixar você aí muito bem informado, temos até informações se tratando do meio-campo Terãs do Atlético Paranaense. Eu faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você, meu amigo, ainda não é inscrito no nosso canal, eu faço questão de chegar aqui e pedir a sua inscrição. Nesse momento estamos exatamente com 89.800 inscritos. Falta muito pouco para chegarmos aí à marca dos 90 mil, marca que nós queremos e muito chegar aqui no nosso canal. Então contamos com você, não saia desse vídeo sem se inscrever. Vascaíno ajuda Vascaíno e também é claro, importante, ative o seu sininho de notificação, não deixe de aqui embaixo ativar o seu sininho e também deixar o seu like. Você que curte o nosso canal sabe que o seu like, o seu joinha, o seu gostei é fundamental para a divulgação dos nossos vídeos. Então faça parte do canal do Gigante, ajude o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto Souza, eu quero trazer algumas informações que surgiram nesta manhã de terça-feira e algumas informações que também foram iniciadas ontem através de esclarecimentos do Paulo Brax. Um dos esclarecimentos do Paulo Brax durante essa entrevista foi a lista que ele trouxe de atletas. A gente já falou no início do vídeo, lembra? Que ele esclareceu que conversou com o Coutinho, conversou com o Paulinho, conversou com o Alan, conversou com o Souza, e ele confirmou que nessa lista de jogadores que é do interesse dele, o Terãs, jogador meio-campo do Atlético Paranaense, é um dos nomes que o interessam para vestir a camisa do Vasco da Gama. E vamos lembrar o que aconteceu no final do mês de dezembro se tratando de Terãs, Davi Terãs, uruguaio, de muita qualidade. Informações que tivemos lá no final de dezembro era que o Vasco tinha um acordo assinado com o Davi Terãs para ter a sua contratação. Esse acordo era a prioridade de compra do atleta. O Vasco acabou não exercendo essa prioridade de compra e exatamente por esse motivo as negociações não andaram e acabaram não se concretizando. Nesse momento o Terãs segue no Atlético Paranaense, mas segue também sendo um grande alvo de interesse por parte da diretoria vascaína. Caso não fosse, o próprio Paulo Brax não teria falado que o Terãs está na lista dele de prioridades. Inclusive, gente, para trazer mais informações sobre isso, o próprio diretor do Atlético Paranaense, no caso Alexandre Matos, fez questão de falar sobre essa situação. O que ele disse sobre a situação do Davi Terãs envolvendo o Vasco da Gama é que não houve nenhum tipo de proposta do Vasco pelo Terãs. Disse que tem maior respeito e admiração, tanto pelo Vasco quanto pelo Brax, mas que proposta não chegou. Ele não confirmou que não houve conversas, que não houve interesse, não houve um início ali de negociações, mas confirmou que pelo menos avançar nas negociações, chegar a alguma proposta, isso de fato não aconteceu. Você acha que é válido? Hoje o valor de mercado do Terãs é algo em torno de 36 milhões de reais. E a pergunta que eu faço, vale a pena investir esse valor pelo Davi Terãs? Coloca a sua opinião aí nos comentários. Mas prosseguindo, né, rapaziada? Porque ainda temos muitas informações para trazer aqui a vocês neste Fala Gigante. E antes de entrar no assunto aí sobre reforços, quero falar aqui sobre algumas situações esclarecidas pelo Paulo Brax na noite desta segunda-feira ao canal Atenção Vascaínos, principalmente a todos nós, torcedores cruzmaltinos. Ao ser perguntado sobre a situação atual do Vasco, ele falou que realmente vê um elenco muito forte, muito competitivo. Inclusive que, para que um time possa vir a ser campeão,
é necessário tempo. Ele firmou muito essa frase, disse que um time campeão se constrói com o tempo e que todos nós, torcedores vascaínos, precisamos entender que durante toda essa pré-temporada, início de temporada, se tratando da reformulação do elenco do Vasco, houve 24 atletas que saíram e 14 que chegaram. Uma diferença grande, um déficit de 10 jogadores, 10 atletas que de fato não chegaram aí para compor todo o elenco. E é exatamente por esse motivo que o Paulo Brax esclarece que o elenco ainda não está fechado. Mas o que ele quis dizer com essas saídas e chegadas é a mudança de perfil do elenco cruzmaltino. Muitos jogadores saíram e muitos também chegaram, realmente confirmando e afirmando que o elenco do Vasco da Série B do ano passado é completamente diferente do elenco do Vasco hoje para a disputa da Série A. Inclusive, se tratando de Série A do Campeonato Brasileiro, ele falou sobre essa reformulação para a competição. Disse que de fato consegue sustentar bem a Série A com esse time titular. Disse que agiu de forma muito rápida e efetiva no mercado do futebol brasileiro. Movimentos rascunhados, ou seja, movimentos planejados no mercado do futebol para uma reformulação ampla e radical. Essas foram as palavras ditas pelo nosso diretor executivo. Inclusive sobre as atitudes feitas pelo Vasco no mercado, ele disse assim, ó, abre aspas, dificilmente você vê um clube contratando 2 goleiros, 2 laterais direitos, 2 zagueiros pela direita, ali um zagueiro pela esquerda e um lateral direito. De fato, confirma a fala do Paulo Brax. O Vasco reforçou muito seu sistema defensivo, e diferente do que a gente via vendo nos últimos anos, hoje nós temos um sistema defensivo de bastante qualidade. Outras perguntas também questionadas ao Paulo Brax durante a entrevista dada ao canal Atenção Vascaínos ontem foi a atitudes da empresa norte-americana 777 Partners, que hoje é a grande sócia majoritária do Cruzmaltino. Paulo Brax revelou que, de fato, entre clubes não haverá transferência de jogadores, somente mediante a pagamento, a compra. Não existe livre transferência. Essas foram as palavras ditas pelo próprio Paulo Brax. O que ele quer dizer com livre transferência? Caso o Standard Liège, caso a Genoa, caso qualquer outro clube da empresa norte-americana 777 Partners que faz parte do conglomerado queira algum atleta do Vasco, terá que pagar. Não existe isso de transferência entre clubes de graça. Essa foi a palavra ditas pelo Paulo Brax na entrevista de ontem e é algo que assusta, principalmente mediante algumas movimentações feitas no mercado nesses últimos meses, tratando de Botafogo e Cruzeiro. O técnico que era do Cruzeiro hoje está no Real Valladolid, outro clube do Ronaldo. E o Jefinho, grande destaque do Botafogo, hoje está no Lyon, um grande clube também do John Textor, que é o dono hoje da SAF do Alvinegro. Sobre contratação de jogadores, o Paulo Brax também falou e esclareceu uma situação bastante importante. O torcedor vascaíno tem uma dúvida de como é que a 777 gosta das suas contratações, ou seja, se tem um estilo de jogador, se tem uma preferência por idade principalmente. E ele confirmou que não é a orientação direta da empresa norte-americana a contratação de só jovens, de atletas mais novos, de 20, 21 anos. Inclusive o próprio Paulo Brax confirmou que tanto que o Vasco contratou nessa janela apenas 4 jogadores entre 21 e 24 anos. A grande maioria dos seus jogadores, de 10 jogadores contratados, são acima aí dos 24 anos de idade. Porém, ele deixou bem claro que realmente jogadores assim acabam se tornando os principais alvos pela oportunidade, né, de uma revenda futura, mas entende que não seja algo aí rigoroso a contratação apenas de atletas desse perfil e ainda confirmou que jogadores mais velhos, com uma idade mais avançada, não estão fora daquilo que o Paulo Brax procura para o elenco do Vasco. E a partir disso que nós entramos no assunto Souza, pois iremos falar sobre um atleta de 34 anos. Souza, um jogador cria das categorias de base do Gigante da Colina, um jogador hoje que é numa posição carente no sistema de meio campo do Vasco da Gama, um volante de qualidade que sabe desarmar, mas sabe também armar um meio campo com muita qualidade. E o Paulo Brax ontem, durante essa entrevista, confirmou que de fato houve conversas com o Souza. Ele disse que de fato foi até o meio campo, cria das categorias de base do Gigante da Colina, conversar com ele, né, sobre o interesse
de um retorno do jogador. Disse que as portas estarão sempre abertas caso o Souza tenha o interesse de um retorno. Disse que é um jogador no qual ele gosta muito, vê muita qualidade no trabalho do jogador, na carreira, né, nas temporadas realizadas pelo atleta durante esses últimos anos. Disse que é um profissional acima do nível e que gostaria muito de contar com ele. E por que eu comecei o vídeo falando que era um projeto Souza? Pois é um interesse que vai muito além apenas de uma intenção de contratação, mas de fato um projeto. Pois o Souza, meus amigos, eu havia informado a vocês isso na parte da manhã, mas não com tantos detalhes. Mas confirmo agora a vocês, o Souza hoje é um atleta que pertence a um clube lá do futebol chinês. Para ser mais exato, o Beijing Guoan Futebol Clube. O Souza assinou esse contrato e foi anunciado oficialmente como novo reforço do Beijing Guoan no dia 30 de março. Mas mesmo diante desse anúncio oficial, o Souza ainda tem pretensões de retornar ao Cruz Maltino. Souza hoje tem 34 anos e caso volte seria no início de 2024 com os seus 35 anos de idade. E ele esclareceu inclusive isso nas redes sociais. Ele deu um resumão de qual é o momento dele na sua carreira e deu inclusive a confirmação ao torcedor vascaíno que o seu objetivo é retornar ao Vasco da Gama. Sobre isso, através de suas redes sociais, lá no dia 6 de março, ele disse assim após um Vasco e Flamengo no Campeonato Carioca. Abre aspas, muitos se perguntam sobre minha volta ou não. Sei que fiz promessas e errei em não cumprir. No sábado conversei com o Fabiano e o Paulo no CT sobre as minhas condições. Fui sincero em falar sobre minha situação física e não quero nem posso abrir por aqui, mas eu deixei claro que se eu suportar esse novo processo, eu voltarei apenas para eles ajudarem a pagar a gasolina. Essa foi a palavra do Souza, ou seja, confirmou que foi até o CT Moacir Barbosa, confirmou que conversou com o Paulo, que é um dirigente, e também com o Paulo Brax, o diretor executivo, sobre a sua situação. Souza hoje está lesionado, o futebol chinês é um futebol de menos intensidade e menos partidas por período. O futebol chinês tem uma partida a cada semana, enquanto o futebol brasileiro tem 2 partidas a cada semana. É um futebol, volto a repetir, com uma intensidade muito menor do que o brasileiro, e a expectativa do Souza é ir ao futebol chinês, recuperar da sua lesão, estar bem fisicamente e retornar no futebol brasileiro na próxima temporada, vestindo a camisa do Vasco para encerrar a sua carreira aqui no Cruz Maltino. É isso que o Souza quer. Se ele conseguir segurar essa temporada, ir bem, ter um bom físico, ele retorna ano que vem ao Vasco da Gama. Não por apenas ser um objetivo do Souza, mas também pelo próprio Paulo Brax ter um grande desejo de contar com o futebol do jogador. Você também acha que o Souza seria um bom reforço para o Vasco? Não agora, mas para 2024. Coloque a sua opinião aí nos comentários. Gente, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre camisa 10, pois o Paulo Brax ontem também durante a entrevista, né, o vídeo, né, a live dada ao canal Atenção Vascaínos, falou sobre 2 informações, 2 assuntos importantes. Ele confirmou que o Vasco segue no mercado à procura do seu camisa 10, até porque ontem, né, o Vasco anunciou oficialmente a saída do Nenê, ou seja, hoje o Vasco está carente desse jogador, desse craque, desse camisa 10, dessa mente pensante. E mesmo diante da saída que aconteceu hoje, o Vasco, em nome do Paulo Brax, já estava buscando um substituto para o Nenê desde o início da pré-temporada. O Paulo Brax ontem, em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, confirmou que buscou 2 nomes no mercado, 2 nomes inclusive com características semelhantes e idades também bastante semelhantes. Papu Gomes, campeão pela seleção da Argentina e jogador do Sevilla, e também o Isco, campeão com a seleção espanhola de diversos torneios, campeão do Real Madrid, de Liga dos Campeões, e hoje também um atleta que está livre no mercado, né, mas também tem passagens pelo próprio Sevilla. O Paulo Brax confirmou que realmente tentou a contratação do Papu Gomes. Foi um nome aprovado tecnicamente e seria um jogador de referência, mas as negociações acabaram não avançando antes da Copa do Mundo. E sobre o Isco, ele também disse que o Vasco, mesmo muitos dizendo que não teriam espaço para atletas mais experientes, deixou bem claro que tentou a contratação do Isco, entrou em contato com o Isco, tentou viabilizar a contratação, mas pelo alto valor financeiro se tornou algo inviável. Paulo Brax usou o exemplo do Isco para deixar bem claro que jogadores como ele, com uma idade mais avançada, mas que são craques, podem fechar com o Vasco. O Vasco não fecha a porta para esse tipo de jogador. Esse perfil de critério, desse critério, né, perfis de jogadores craques, realmente
tem critério para jogar e vestir a camisa do Gigante da Colina. Então o Vasco está aberto sim a jogadores craques, jogadores com uma idade avançada. Não vá você pensando que o Vasco vai buscar apenas jogadores jovens de 20 anos, 21 anos, porque isso não é uma realidade. Muito pelo contrário. O Vasco vai atrás de jogadores experientes, principalmente porque hoje necessitamos de um substituto para o Nenê, que era o nosso camisa 10. Notícias que empolgam, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta terça-feira, e retornaremos ainda hoje com Boa Noite Gigante às 8 horas da noite, contando com a sua presença. Vamos que vamos, fiquem com Deus, e como sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.